Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e estamos juntos novamente agora para expormos o livro do profeta Abacuque. É um livro pequeno, então hoje mesmo vamos expor os capítulos 1, 2 e 3. Porém, antes eu quero orar com vocês. Pai querido e Pai amado, estamos em mais uma manhã, em mais um dia em Tua presença. Eu e os meus irmãos neste momento estamos orando juntos. Estamos tão distante um do outro, mas o Senhor, ó Pai, é um Deus que é onipresente, onisciente, onipotente. Então, neste momento, Pai, recolha essa oração que estamos fazendo em comunhão, eu e os meus irmãos. Nós queremos Te louvar, nós queremos Te agradecer, Te engrandecer pelo dia, pela Tua bênção, pela graça, pelo Teu cuidado, Senhor. Já se passaram vários meses e estamos perto de finalizar o Antigo Testamento. Quero louvar a Ti pela vida de cada irmão, cada irmã que está sendo fiel na leitura, está participando, aqueles recém-chegados. Que a Tua graça esteja sobre cada um, alcance a família, a vida, Senhor, alcance o ministério que cada um participa e que o Teu amor, ó Pai, possa nos cobrir de graça, que a Tua sabedoria esteja sobre nós, revela-nos a Tua palavra, ó Pai querido, que ela possa nos trazer entendimento para que haja mudança de vida, mudança de trajetória em nossas vidas a partir do conhecimento da Tua palavra. Eu Te louvo pela oportunidade, Pai, em nome de Jesus. Amém. O profeta Abacuque é um dos 12 profetas menores do Antigo Testamento. Embora seja uma das obras mais curtas do cânon bíblico, com apenas 3 capítulos, o livro de Abacuque é repleto de mensagens profundas e teologicamente ricas. Acredita-se que o próprio Abacuque, um profeta cujo nome significa abraço ou abraçar, seja o autor do livro que leva o seu nome. Pouco se sabe sobre a vida de Abacuque, já que a Bíblia não oferece muitos detalhes sobre a sua origem, família ou ministério. No entanto, acredita-se que ele tenha vivido e profetizado no reino de Judá por volta do século 7 a.C., durante o reinado de Josias, 640 a 609 a.C., ou de Jeoaquim, 609 a 598 a.C. A data exata da composição do livro é incerta, mas a maioria dos estudiosos concorda que ele foi escrito entre o ano 612 e 605 a.C. Isto se baseia em referências históricas e profecias contidas no livro, especialmente a ascensão e queda do Império Neobabilônico, liderado por Nabucodonosor, que conquistou a Síria e posteriormente o reino de Judá. O livro de Abacuque é notável por sua estrutura única, que combina elementos de lamentação, profecia e hino. O tema central é a questão do sofrimento e da injustiça no mundo e a resposta de Deus a estes problemas. O profeta questiona por que Deus permite que os ímpios prosperem, enquanto os justos sofrem, e por que ele utiliza nações injustas, como os babilônios, para executar o seu juízo. O livro de Abacuque foi escrito em um período turbulento da história de Israel. O reino de Judá estava sob constante ameaça dos impérios vizinhos, especialmente a Síria e a Babilônia. A Assíria, que havia destruído o reino do norte de Israel em 722 a.C., estava em declínio, mas a Babilônia estava emergindo como uma potência mundial. Neste contexto, o povo de Judá enfrentava não apenas perigos externos, mas também a corrupção e a injustiça interna. A religião e a moralidade haviam se deteriorado e muitos líderes religiosos e políticos se envolveram em práticas corruptas e opressoras. A mensagem de Abacuque, portanto, ecoa os temas encontrados em outros profetas do Antigo Testamento, como a denúncia da injustiça e a exortação ao arrependimento e à fidelidade a Deus. O capítulo 1 começa com uma expressão de angústia do profeta em relação à injustiça e à violência que prevalecem em Judá.
ele clama ao Senhor, questionando por que ele permite que essas coisas aconteçam e aparentemente não faz nada para detê-las. É importante notar que Abacuque não é indiferente à situação, mas está profundamente perturbado e procura respostas. O profeta inicia com uma pergunta angustiada: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei a ti violência e não salvarás? Vemos isso no versículo 2. Ele vê a injustiça prevalecendo em Judá e clama ao Senhor por justiça, mas parece que o Senhor não está ouvindo ou não está agindo para corrigir a situação. Então Abacuque descreve a corrupção e a violência que prevalecem em Judá. Porque me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Vemos isso no verso 3. O profeta vê a destruição, a violência e a opressão em todo lugar. E ele se pergunta por que o Senhor permite isso acontecer. Em resposta à angústia do profeta, o Senhor lhe diz que ele não está ignorando a situação em Judá e que ele agirá para corrigi-la. Então o Senhor diz: eis que suscitarei os caldeus, nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. O Senhor está levantando os babilônios como um instrumento de disciplina para Judá. No verso 5, o Senhor diz a Abacuque para prestar atenção, pois ele fará algo nos dias do profeta que será difícil de acreditar, algo que Abacuque não esperaria mesmo se lhes dissessem. Aqui o Senhor está se referindo à sua escolha de usar os babilônios como instrumento de disciplina. Abacuque, eu acredito que não esperava essa resposta do Senhor. E quando ele está esperando, sei lá, de repente uma resposta favorável, eu vou levantar um remanescente ou coisa assim parecida, eu vou enviar alguém para que possa converter o coração deste povo, o Senhor responde: não, eu tenho algo assim, uma surpresa, Abacuque. Eu vou pegar a nação mais perversa do momento e usarei ela como instrumento para corrigir esse problema da nação de Judá. Dos versos 7 ao 11, o Senhor descreve a natureza dos babilônios e o seu modus operandi. Eles são um povo sem lei, promovem seu próprio interesse e são implacáveis e impetuosos. Eles são comparados a animais ferozes, com cavalos mais rápidos que leopardos e mais ferozes que lobos ao anoitecer. Eles são comparados a um abutre voando para devorar a sua presa. Eles são tão bem-sucedidos em suas conquistas que parecem invencíveis e zombam dos reis e das cidades fortificadas. E essa descrição dos babilônios deixa Abacuque ainda mais perplexo. Como pode o Senhor, que é santo e justo, usar um povo tão ímpio para disciplinar o seu povo escolhido? Essa é a questão que Abacuque levanta em seus próximos questionamentos ao Senhor. Dos versos 12 ao 17, marca a transição da queixa de Abacuque sobre a maldade em Judá para a sua perplexidade diante da resposta do Senhor, que anunciou que ele usaria a nação pagã Babilônia para disciplinar o seu próprio povo. O profeta está confuso porque o uso de um povo ímpio para punir o povo do Senhor parece contrário à natureza santa do Eterno. Abacuque começa fazendo uma pergunta ao Senhor: ó Senhor, não és tu desde a eternidade? A pergunta é retórica e sua intenção é afirmar que o Senhor é eterno e que sempre agiu para o bem do seu povo. Abacuque expressa sua fé em Deus e em sua fidelidade em proteger e salvar o seu povo. O profeta também menciona a santidade do Senhor e como ela se opõe à injustiça, sugerindo que o uso da Babilônia para punir o pecado em Judá parece contradizer a natureza do Senhor. O profeta passa a questionar a justiça do Eterno em usar um povo pior que o seu para punir o pecado de Judá. Ele pergunta por que o Eterno tolera a maldade e permite que os ímpios triunfem sobre os justos.
Abacuque está lutando para entender por que o Senhor permitiria que o seu próprio povo fosse subjugado por um povo tão ímpio e cruel como a Babilônia. Abacuque então faz uma analogia comparando o povo de Judá a peixes e o povo da Babilônia a pescadores. Ele afirma que os pescadores têm prazer em capturar peixes e que a Babilônia se deleita em subjugar nações. Abacuque lamenta o fato de que o Eterno permita que o seu próprio povo seja tratado desta maneira e questiona o motivo pelo qual ele permite que isso aconteça. Por fim, Abacuque acusa a Babilônia de idolatria. Ele diz que os babilônios adoram seus próprios poderes militares e usam os seus instrumentos de guerra como objetos de adoração. O profeta está indignado com a Babilônia por sua adoração a objetos criados por eles mesmos, em vez de adorar o Eterno, o Deus vivo e verdadeiro. No capítulo 2, do verso 1 ao 3, Abacuque se coloca como um sentinela, esperando a resposta do Senhor às suas queixas. Ele está atento e vigilante, aguardando para ver o que o Senhor lhe dirá e como responderá às suas preocupações. O Senhor responde a Abacuque, instruindo-o a escrever a visão claramente em tabuinhas, para que possa ser lida facilmente. O texto ainda enfatiza que mesmo que a pessoa passasse correndo, ela deveria ter condições de ler a mensagem escrita sobre a visão que Abacuque teve. Isso enfatiza a importância da mensagem e a necessidade de que ela seja compreendida por todos. O Eterno ainda assegura a Abacuque que a visão tem um tempo designado e que, embora possa parecer demorar, ela certamente se cumprirá no tempo certo. O Senhor encoraja Abacuque a esperar pacientemente, pois a visão não falhará. E esse texto tão conhecido foi tema de tantas conferências e congressos. Breve virá e não tardará. Os versos 4 e 5 do capítulo 2 é uma das passagens mais conhecidas do livro e é frequentemente citado como um exemplo de fé e confiança em Deus. Este texto é composto por duas partes distintas, sendo a primeira um versículo muito curto, que é seguido por um versículo mais longo que explica a primeira parte. O verso 4 começa com uma afirmação poderosa: o justo viverá pela fé. Esta frase é central para a teologia do Novo Testamento e é citada por Paulo em Romanos 1,17, como prova de que a justificação vem pela fé. A vida do justo é caracterizada pela fé, e esta fé é a fonte de sua força. No verso 5, o profeta explica essa afirmação, afirmando que a arrogância é contrária à fé. Ele diz que o arrogante é como um inferno que nunca está satisfeito. O arrogante sempre quer mais, nunca está contente com o que tem, e sua ganância o leva à destruição. Em contraste, a fé é a base para a vida do justo. É através da fé que ele encontra alegria e satisfação no Senhor. E é por isso que ele pode continuar vivendo mesmo em meio à adversidade. Os versos do 6 ao 8 abordam a questão da ganância e da injustiça econômica. O verso 6 começa com uma afirmação forte: ai daquele que acumula o que não é seu. Isso é uma denúncia direta daqueles que adquirem riqueza de forma desonesta, seja através da exploração de outros, da corrupção ou de qualquer outra forma ilegal. Esses indivíduos serão punidos pela justiça divina. O verso 7 continua essa ideia, afirmando que os que enriquecem injustamente se tornarão objeto de zombaria e desprezo. Eles serão expostos e humilhados publicamente, pois a verdade sempre vem à tona. Eles pensam que suas riquezas o protegerão, mas na verdade essas riquezas serão a fonte da sua queda. O verso 8 apresenta uma visão geral da atitude desses indivíduos.
Eles buscam acumular riquezas e poder a todo custo e usam meios ilegais para alcançá-los. Eles não se importam com o sofrimento dos outros e não têm escrúpulos em prejudicar os mais fracos para alcançar os seus objetivos. No final, tudo que eles conseguem é um tesouro cheio de pó, que não lhes trará felicidade e nem segurança. Dos versos 9 ao 11, é uma continuação da visão que o profeta teve da punição que Deus traria sobre a Babilônia. Abacuque está denunciando a ganância dos babilônios que acumulavam riquezas ilícitas. Eles acumulavam essas riquezas para se proteger, mas o Eterno estava ciente de suas ações e estava pronto para julgá-los por elas. O fato de Abacuque usar a imagem de pôr o seu ninho no alto indica que os babilônios acreditavam que estavam seguros e intocáveis, mas o Senhor os derrubaria. Ele está apontando para a arrogância dos babilônios, que se sentiam superiores a todos, inclusive ao Senhor. Eles confiavam em sua própria força e sabedoria, mas ignoravam ao Senhor e as suas leis. Como resultado, o Senhor os julgaria por sua arrogância e vergonha. A glória dos teus braços provavelmente se refere às suas conquistas militares e suas armas, que eles usavam para subjugar outras nações. Abacuque está dizendo que o Senhor trará justiça mesmo que os babilônios tentem escondê-la. A imagem de a pedra clamará da parede e a trave responderá do madeiramento significa que mesmo as coisas inanimadas testemunharão contra eles. É uma maneira poética de dizer que o Senhor vê tudo e que os babilônios não escaparão da punição. Dos versos 12 ao 14, o profeta aborda a condenação daqueles que buscam enriquecer através da opressão e exploração dos outros. No verso 12, o profeta diz: ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda uma cidade com iniquidade. Este verso condena aqueles que buscam construir o seu império às custas da opressão e derramamento de sangue de outros. A construção da cidade é uma metáfora para a busca pelo sucesso e riqueza, e a palavra iniquidade se refere a injustiças, desonestidade e corrupção. No verso 13, o profeta continua sua condenação, dizendo: porventura não vem do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se cansam em vão? Este verso sugere que o Senhor é quem decide o destino dos povos e nações, e que a busca pelo enriquecimento às custas dos outros é fútil e vazia. O trabalho pelo fogo se refere a um trabalho árduo que não traz benefícios duradouros, mas apenas gera destruição e caos. No verso 14, o profeta faz uma referência à glória da terra, que será preenchida com o conhecimento da glória do Senhor. Esse verso sugere que a verdadeira glória está em conhecer e seguir o Senhor, e não na busca pelo sucesso material através da opressão dos outros. Aqueles que tentam construir o seu império com iniquidade e opressão serão, no final das contas, condenados e esquecidos. Nos versos 15 ao 17, o profeta trata das consequências da opressão e violência praticadas pelas nações contra outras. O profeta começa dizendo: ai daqueles que dá bebida ao seu próximo, misturando-o com o seu furor. Essa frase se refere a uma prática cruel dos babilônios, que forçavam seus cativos a beber uma mistura de vinho e outras substâncias alucinógenas, antes de obrigá-los a marchar para a morte. O verso seguinte continua denunciando a crueldade dos opressores. Tu te fartarás de vergonha em lugar de honra. Bebe também tu e serás como se não fosses circuncidado. Sobre ti virá a espada do meu castigo.
Aqui o profeta revela que as nações opressoras serão punidas por sua violência e opressão. O Senhor não tolera a injustiça e não deixará que o mal prevaleça para sempre. Abacuque 12, versículo 17, reforça essa ideia. Pois a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais te aterrará, por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos os seus habitantes. Dos versos 18 e 19, Abacuque aborda a questão da idolatria. No verso 18, o profeta fala da inutilidade dos ídolos e das imagens esculpidas pelos homens. Ele diz que as imagens não têm poder para falar, ouvir, ver ou fazer qualquer coisa, e que aqueles que as adoram são tolos. Essa afirmação mostra a superioridade do Senhor de Israel em relação às divindades pagãs. No verso 19, o profeta contrasta a fraqueza dos ídolos com a grandeza e a glória do Senhor. Ele diz que o verdadeiro Deus é o Santo de Israel e que ele está no seu santo templo. A referência ao templo do Senhor é significativa, pois era ali que os judeus adoravam e ofereciam sacrifícios ao Senhor. Abacuque está afirmando que a verdadeira adoração ao Senhor não envolve imagens ou ídolos, mas uma devoção sincera e reverente ao Senhor em seu próprio santuário. E para finalizar o capítulo 2, no verso 20, o profeta, depois de anunciar a destruição iminente dos opressores de Judá, conclui sua mensagem com estas palavras: Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Essa declaração enfatiza a soberania e a santidade do Senhor, em contraste com a arrogância e o orgulho dos opressores que ele acabou de denunciar. Enquanto os inimigos de Judá se gabavam e se exaltavam, o profeta lembra ao povo que o Senhor está acima de tudo e de todos. A afirmação de que o Senhor está no seu santo templo também pode ser entendida como uma indicação de que o Senhor está presente no meio do seu povo e é capaz de protegê-los. O capítulo 3 é uma exaltação ao Eterno, onde o profeta expressa sua adoração e louvor pela criação do Senhor. Este capítulo é o clímax do livro, onde Abacuque se move de suas queixas para um lugar de adoração. Dos versos 1 e 2, Abacuque reconhece que o poder e a glória do Senhor são impressionantes e aterrorizantes. Ele pede ao Senhor para lembrar-se de sua misericórdia em meio à sua ira e julgamento. Ele também faz uma referência à história da salvação do Senhor, mencionando a sua intervenção poderosa na libertação do seu povo da escravidão do Egito. Dos versos 3 ao 7, o profeta começa a descrever a grandeza do Senhor. Ele fala sobre a glória do Senhor e a majestade do seu poder, que é comparado ao brilho do sol. A justiça do Senhor é retratada como uma luz brilhante que ilumina tudo e revela a sua santidade. O profeta lembra ao povo de Deus que ele é um Deus que não muda e que o seu poder é capaz de destruir os inimigos de Israel. Dos versos 8 ao 15, o profeta descreve a ação do Senhor no passado, especialmente na libertação do seu povo da escravidão no Egito. Ele lembra como o Senhor usou o seu poder para abrir o Mar Vermelho e fazer com que os israelitas atravessassem a pé enxuto. Ele descreve como o Senhor esmagou os exércitos dos inimigos de Israel, derrotando todos os seus adversários. Abacuque também descreve o Senhor como um guerreiro que pisa as nações e quebra as suas lanças e escudos. E para finalizar o capítulo 3, dos versos 16 ao 19, marca uma mudança na atitude de Abacuque. Ele tinha visto a glória do Senhor e toda a sua majestade e poder, e agora reconhece a necessidade de confiar plenamente no Senhor, independentemente das circunstâncias. No verso 16, Abacuque descreve a sua fraqueza física depois de ter visto a manifestação do Senhor, mas ao mesmo tempo sua confiança espiritual renovada. Ele afirma que esperará com paciência pelo dia da aflição, quando o inimigo cairá.
A espera de Abacuque é baseada na confiança de que o Senhor irá proteger o seu povo e executar a sua justiça. No verso 17, Abacuque afirma que mesmo que tudo que lhe é familiar e necessário para a sobrevivência seja tirado dele, ele ainda confiará no Senhor. Ele sabe que a verdadeira paz e contentamento não depende das circunstâncias, mas da presença e confiança do Senhor. Abacuque é capaz de enfrentar as adversidades porque a sua alegria e esperança estão em Deus, não em suas circunstâncias. No verso 18, Abacuque afirma que mesmo em meio ao sofrimento, a alegria pode ser encontrada no Senhor. Ele afirma que se alegrará no Senhor, independentemente da circunstância. A alegria de Abacuque não depende do que ele possui ou daquilo que ele espera, mas do próprio Deus. O profeta sabe que o Deus é o seu Salvador e que a verdadeira alegria e satisfação só podem ser encontradas nele. E no verso 19, Abacuque descreve a sua confiança renovada no Senhor. Ele se compara a uma corça veloz e ágil, que pode correr e saltar em segurança nas alturas. Ele sabe que o Senhor é a sua força e que ele o sustentará e o conduzirá para a vitória. A corça é uma imagem comum na Bíblia para a agilidade e a força sobrenatural que o Senhor concede aos seus filhos. Queridos, e assim finalizamos mais um livro para a honra e glória do Senhor. E eu queria deixar uma reflexão para os irmãos. Que livro maravilhoso, que livro poderoso, quantas coisas maravilhosas nós aprendemos com o estudo e a leitura deste livro de Abacuque. Nós vemos no capítulo 1 e no capítulo 2 a importância de uma oração sincera, a importância de levarmos as nossas demandas diante do Senhor com sinceridade. Deus responde uma oração sincera. Às vezes nós temos medo de falar aquilo que precisamos, aquilo que pensamos ao Senhor, porque pensamos que o Senhor é um ser humano que se ofende facilmente, que não vai nos entender, mas nós vemos aqui o profeta, ele levou com sinceridade as suas demandas até o Senhor, e as respostas do Senhor não foram as respostas mais favoráveis, mas o fato dele ter levado as suas demandas ao Senhor em sinceridade, ter ouvido o Senhor, ter visto que o Senhor é justo e que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Nós vemos um terminar do capítulo 3, onde o profeta ele vai em adoração, dizer que mesmo que tudo dê errado, mesmo que falte tudo, mesmo que as coisas não aconteçam como esperado, ele todavia se alegrará no Senhor. Queridos, que você possa fazer uma reflexão da sua vida, aonde está firmada a tua fé. Nós precisamos ter a nossa fé firmada em Deus, no caráter de Deus, em quem Ele é, porque se assim for, você não dependerá de circunstâncias para amar, para adorar e servir ao nosso Deus. Você o servirá por quem Ele é. Não importa que as coisas não estão dando certo, que você não tenha alcançado os seus sonhos, não importa que tudo, além de não ter dado certo, está dando ainda ao contrário, está na contramão. Se a sua fé é firmada em Deus, no caráter dele, em quem ele é, a sua oração não será uma oração de pedidos, mas será uma oração de relacionamento. E aonde você tem um relacionamento, você pode ser sincero, você pode abrir, rasgar o coração, porque Deus responde orações sinceras. Queridos, que Deus os abençoe, tenha um dia poderoso no Senhor e até o próximo livro, assim que o Senhor nos permitir. Fiquem todos com Deus.